A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus nos abençoe nesse momento. Eu quero desejar toda sorte de bênçãos celestiais para você que está assistindo aí esse vídeo. Meus amados, como vocês sabem, nós estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Imagino que esse assunto tem sido uma bênção e que certamente tem despertado a curiosidade e o interesse dos irmãos para estudar a palavra de Deus. Olha só, nós já estamos na lição de número 4, conforme você pode ver aí na tela. Lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Ou seja, estão querendo deixar o divórcio como se fosse uma coisa normal, não é? E isso não está de acordo com a palavra de Deus. Ele é permissível, conforme disse Jesus, por causa da dureza do coração do homem, mas ele não é algo que é normal, primeiro porque não veio do coração de Deus. O coração de Deus está lá desde o início, o projeto de Deus. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. Então, nesse texto aí está muito claro Deus afirmando, Deus dizendo que o homem precisa tornar-se independente dos pais, né? Deixar os pais nesse sentido, para formar o seu próprio lar. Então ele se une com a sua esposa, que é essa união da conjugalidade. Essa união conjugal está falando sim da união sexual propriamente dita, por isso que nós sempre temos aquela ilustração da chave e da fechadura, porque se encaixam, ou seja, são objetos que são conjugados, porque eles se encaixam perfeitamente. Então está falando dessa união sim sexual, mas também da união espiritual, da união de propósito, da união de alma, de sentido, de sentimento, ou seja, a própria palavra de Deus diz que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo, né? Então, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É nesse sentido, uma só carne, nesse sentido de serem uma união perfeita, tá bom? Esse foi o projeto de Deus. Mas então, por que foi permitido o divórcio? Por causa da dureza do coração do homem, por causa do próprio pecado do ser humano que ocasionou essa situação. Então, essa é a lição de número 4, que você pode acompanhar aí na tela. A verdade prática diz isso, né? Mateus 19:6. Aliás, o texto áureo, a verdade prática diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, ou seja, macho e fêmea, porque Deus não criou um terceiro sexo. Isso é uma coisa que precisa ficar claro, né? E a cada dia a gente está vendo as coisas evoluindo. Esta semana mesmo, um pastor de renome, que chegou a ser até intérprete de Jim Swaggart aqui no Brasil, esse pastor está tornando a sua igreja inclusiva, no sentido de dizer que Deus criou um terceiro sexo. Na Bíblia, na biologia, não tem nada parecido com isso, tá bom? Deus criou macho e fêmea. Ele criou também o casamento monogâmico, ou seja, uma só mulher. Mas por que então que Salomão tinha várias mulheres? Por que então que Davi tinha várias mulheres? Aí tem todo o contexto, né, histórico, político daquela época, não é? Mas quando você chega no Novo Testamento, o casamento dos obreiros, por exemplo, é que ele seja marido de uma só mulher, né? Não é para ter várias mulheres. E ele é para ser também indissolúvel, até que a morte os separe. Esse é o padrão que Deus quer para todos nós, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Aqui é o gráfico esboço que você percebe aí, né? A sutileza da normalização do divórcio. Primeiro ponto, divórcio no contexto bíblico, divórcio no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio, o divórcio no seu aspecto legal, o divórcio no seu aspecto moral. E tópico 3, o divórcio é a prática pastoral,
a pessoa do divorciado e o divorciado como cristão. Nós vamos aqui, nesse terceiro tópico, trazer aquelas perguntas que nós colocamos no grupo, e eu sei que são perguntas polêmicas, mas que o seu aluno pode perguntar, não é, na sua aula, e também alguns irmãos, né, nos seus comentários deixaram claro que estão também vivendo situações semelhantes ao que nós perguntamos ali, então é importante que a gente esteja atento em relação a isso. Vamos lá, meus queridos, olha só, tópico 1, o divórcio no contexto bíblico. Eu queria também mostrar para os irmãos esse gráfico aí, né? Ele está completo, mas nós separamos aqui para ficar melhor na nossa edição aqui do vídeo. Então, o nosso comentarista, ele faz um apanhado muito bom, viu, irmãos? Por isso que é importante, né, a nossa leitura do livro de apoio, né, do nosso pastor José Gonçalves, tá? Então, ele fala do casamento e divórcio no mundo antigo, por isso que nós colocamos aí, olha, nas culturas do Antigo Oriente, o casamento era planejado pelos pais, né? E era vitalício, né? Isso aqui está no Código de Hammurabi, de 1810 a 1750 a.C., tá? Onde diz que era feito um contrato que se exigia fidelidade da esposa, e se ela fosse infiel, poderia ser condenada à morte. E aí eu sei que as nossas amadas irmãs, né, sempre vão perguntar, e era só a esposa, né, o marido, se fosse infiel? Não tem nada falando sobre o marido, mesmo porque vocês também têm que entender o contexto cultural da época, que era sim machista, né? A gente não pode negar isso daí, tá bom? Em Roma ele era vitalício, mas poderia se acabar se também acabasse o afeto mútuo, né? Então isso aí também é um problema sério que até nos dias de hoje acontece também. O adultério era punido também com duras penas. Isso aí é no mundo antigo, né? Quando a gente chega no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo, aí você tem aqui toda a cultura judaica que seguia realmente a lei deuteronômica, onde o casamento era considerado monogâmico, ou seja, casar com uma só mulher. Mas e aí as exceções que aconteceram? Acredito que tudo tinha a ver com o contexto, mas isso não altera, não é, a lei de Deus. A lei de Deus é que o homem fosse marido de uma só mulher e vice-versa, tá? Ele tinha que ser heterossexual porque é homem com mulher. Foi assim que Deus fez. Deus não fez terceiro sexo. Não adianta, meus irmãos. Podem inventar, podem criar vários arranjos para os dias atuais, mas isso não vai mudar aquilo que Deus fez. E nós podemos dizer que, de fato, tudo isso que acontece, esses outros arranjos, é derivado das consequências do pecado, porque, como nós sabemos, o pecado ele não diminui com o tempo, ele só aumenta, porque um abismo vai chamando outro abismo. Então, o pecado ele vai se avolumando a cada vez, a cada tempo, né? Cada vez vai aparecendo mais dessas coisas que nós estamos vendo hoje, que antigamente era difícil da gente observar, tá bom? Aí tem toda aquela questão aqui, né, do divórcio, aquela expressão que diz, né, que se visse nela coisa feia, nudez ou coisa vergonhosa. Aí tem as escolas interpretativas que os irmãos já viram, né? Tá lá a escola de Shammai, do Rabino, aonde o divórcio era permitido se a mulher não fosse mais virgem. Então, em caso de castidade, né, de não castidade, então o divórcio era permitido nesse caso aí, tá? Mas a escola de Hillel, o divórcio ele era permitido por questões triviais, até mesmo o nosso comentarista fala aqui, né, se a esposa deixasse queimar uma comida, né? Então, era aquelas coisas que não têm sentido, tá?
Como hoje tem pessoas querendo se separar por qualquer motivo, tá, irmãos? Isso é que precisa ficar bem claro. Nós precisamos estudar todos os polos, digamos assim, opostos. E por um lado tem aquelas pessoas, né, que querem se separar por qualquer motivo. Por outro lado, nós temos assim motivos fortes pelos quais a pessoa ela tem que pensar numa separação, não é? Por exemplo, a mulher casou com o marido e o marido, né, de repente se declara homossexual, não é? Então, como é que uma mulher dessa, como é que uma esposa dessa vai continuar em uma relação desse tipo? Não faz sentido. Então, é claro que ela precisa sim se divorciar, precisa sim se separar. E olha que isso tem acontecido muito dentro da Igreja do Senhor. Nós conhecemos alguns casos aí, tá? Então, tem acontecido muito, tá bom? Claro que nós precisamos debater mais esse assunto, porque tem aqueles cristãos bem radicais que dizem o seguinte: não, olha, a mulher pode separar, ela está correta de separar, mas ela tem que ficar solteira, ela não pode casar-se novamente, não existe recasamento, tá? Isso aí é algo questionável que a gente precisa ver, né? Porque não foi ela a culpada, não é ela quem está sendo digamos assim, a causadora do divórcio, da separação, tá bom, irmãos? Então, é muito importante que a gente esteja atento em relação a isso. No Novo Testamento, o divórcio era permitido, segundo Moisés, pela dureza do coração humano, que Jesus fala sobre isso, né? Na verdade, Jesus estava contrapondo os motivos das escolas rabínicas, né, de Shammai e Hillel, onde o divórcio era permitido no caso de infidelidade conjugal de um dos cônjuges, né? Que é o que os estudiosos chamam de privilégio paulino, né? O divórcio e novo casamento no caso de abandono por um dos cônjuges. Então, não tinha nenhum impedimento da pessoa se separar, tá? Agora, é claro que alguns estão dizendo que no caso de infidelidade, a pessoa, né, que foi infiel, que foi o motivo, né, da traição, ela se separa e ela fica sem casar. E estão colocando esse mesmo fardo, essa mesma coisa, né, essa mesma, digamos assim, essa mesma punição para a pessoa que foi traída, não é, irmãos? E o que eu tenho dito, né, porque nós estamos tendo aí os debates nas redes sociais, é que precisam provar biblicamente que Jesus disse que não era para casar, não é? A pessoa que foi traída. Até porque nós não vemos no Evangelho de Jesus abertura para isso. Não tem como nós afirmarmos que Jesus disse, não, a pessoa que foi traída não pode casar-se novamente, né? Mas como isso se a pessoa não foi a causadora, tá bom, irmãos? Então, olha aqui, ó, nos ensinos de Jesus e Paulo, nós temos um motivo para o divórcio e consequente novo matrimônio, era a infidelidade conjugal, não é? Lembrando, meus irmãos, que alguns irmãos sempre abordam essa questão, porque dizem assim, mas olha, se a Bíblia diz que a pessoa se torna uma só carne, então isso é para sempre. E nós acreditamos piamente nisso, porque foi o Senhor que fez dessa forma, não é? Foi o Senhor que fez assim. Agora, quando existe a infidelidade de um dos cônjuges, então não pode-se dizer que é mais uma só carne. Porque, digamos assim, voltando lá para aquele exemplo da chave e da fechadura, tá bom, irmãos? Se é uma conjugalidade, se aquelas partes se encaixam, mas de repente uma daquelas partes resolve querer se encaixar em outra parte, então não é mais uma só carne. Já deixou de ser uma só carne. E por que isso? Por causa da própria dureza do coração da pessoa, não é? Então é isso que precisa ficar claro, né? Também no ensino de Paulo a gente tem que a deserção
o abandono de um dos cônjuges permitia que o abandonado também contraísse novas núpcias. É isso também que é outra coisa que é muito questionável, porque tem alguns irmãos que dizem que não. Ora, se o esposo ou a esposa abandonou, então aquele que foi abandonado, ele tem que ficar daquele jeito ali para o resto da vida, não pode se casar de novo, né? É isso que alguns irmãos dizem e o que está aí nos nossos debates, tá bom, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto, né, da nossa lição. Eu gostaria de pular aqui para o tópico 2, que fala da sutileza da normalização do divórcio. E aí, claro que vai falar desses dois pontos. O divórcio no seu aspecto legal, ou seja, a legislação brasileira, né, já foi mais rígida nesse ponto, né? Já chegou a até tratar o adultério como um crime, mas hoje já não é mais um crime, né? Então, ela já mudou, já teve muitas mudanças, porque com o tempo essas coisas vão mudando, né? E outras configurações vão surgindo, né? Então, a partir de 1988, na nova Constituição, né, se passou a permitir divorciar e recasar várias vezes, quantas forem precisas, né? A gente tem visto isso acontecer, às vezes até dentro do meio evangélico, cantores famosos que se casam 2, 3 vezes, né? Tem uma outra cantora aí que não é evangélica, mas eu acredito que ela deve estar batendo recorde, né? Se não me engano, 19, 18 vezes, alguma coisa assim nesse sentido, né? São vários e vários casamentos, né, irmãos? Porque a ideia dessas pessoas é dizer que não encontrou a pessoa, né, a alma gêmea, como eles dizem, né? E aí continuam procurando, nessa busca vão aí somando os números, tá? Mas o divórcio no aspecto moral, né? Tem o divórcio no aspecto legal e o divórcio no aspecto moral, que foi aquilo que nós falamos, que Deus não tem interesse, Deus não quer que o homem se separe, ele fez para que fosse uma só carne, né? Contudo, apesar disso, o Estado garante, não é, o aspecto legal da separação, do divórcio, mas fica aí, por exemplo, esse aspecto moral que é muito interessante. E o comentarista aqui, meus irmãos, ele faz uma citação, por exemplo, acontecendo isso aí muito, com crentes, com pastores até, de trocar a esposa por uma mais jovem, né? Ora, então a velhice é algo que vai chegando para todos, né? A gente, quando é jovem, né, a gente gosta de se dar aos exercícios, de trabalhar o corpo, de formar o corpo, não é? E está tudo bem, mas o tempo vai passando, as obrigações, né, do lar, de trabalho e tudo, aí já não tem mais aquele tempo de cuidar, às vezes nos descuidamos da alimentação, a coisa fica difícil, e aí quando menos espera, não é? A gente já está meio fora de forma. Acontece com o homem, acontece com a mulher, né? E às vezes também é muito importante essa questão da idade, não é, irmãos? É muito bom que os dois se casem numa idade parecida ali uma da outra, né? Eu tenho 52 anos e a minha esposa também tem 52 anos. Nós somos divididos apenas por alguns meses, ela de agosto e eu de outubro, mas estamos no mesmo patamar assim. É importante que seja assim, porque às vezes, não é, o camarada casa já de uma certa idade avançada com uma pessoa mais nova ou vice-versa, e frequentemente isso pode gerar, não estamos dizendo que é uma obrigação, mas pode gerar algum tipo de dificuldade, não é? Embora a sociedade faz esse tipo de coisa, mas as pessoas olhando assim vão dizer, puxa, como é que pode? Foi Deus que uniu, né? E continuam juntos e continuam felizes, porque é Deus que faz isso, tá, irmãos?
Então aqui é importante que a gente diga isso, tá? Esse tipo de coisa está acontecendo, né? O marido trocar a esposa por uma mais jovem, não é? Porque a sua esposa já está de uma idade avançada, não é? E já começou a aparecer as rugas, etc. O corpo já não é mais escultural como é antes, tá bom? Então isso, meus irmãos, moralmente isso é ilícito, não está de acordo com a palavra de Deus, no meu entender e no entender de muitos irmãos, né? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve levar em conta também sobre o aspecto moral do divórcio, né? Alguns divorciam, mas nunca deveriam ter feito esse tipo de atitude, né? Ou seja, há um preço alto a pagar. No caso de pastores, aí tem algumas, nós vamos depois falar sobre isso, né? Porque alguns irmãos dizem, olha, mas eles são pessoas, são humanos como nós e tudo, é verdade, mas eles também são, ou deveriam ser exemplos a serem seguidos, né? Ah, mas a gente só segue a Jesus, é verdade, nós seguimos a Jesus, mas nós estamos debaixo de uma autoridade pastoral também. É muito triste quando a gente vê um pastor nosso, né, alguém da nossa mais alta estima, tomar uma atitude desse tipo, de deixar a esposa por uma mais nova, né, contrariando aquilo que está na Bíblia, porque a Bíblia não apoia esse tipo de coisa, né, irmãos? Ou mesmo um pastor em posições indecorosas, como já aconteceu aí, né, de pastores, até pastores presidentes, né, apalpando lugares que não deveriam, tudo sendo filmado, tudo sendo mostrado. Isso é escândalo para o Evangelho de Cristo, e é por isso que o nome de Deus é vituperado, envergonhado na boca dos incrédulos, e isso é algo que atrapalha a própria evangelização, porque as pessoas começam a ter descrédito no Evangelho de Jesus. E esse é um ponto que deveria ser analisado, mas infelizmente, né, não se pensa dessa forma. Tá bom, irmãos? Olha só, para nós irmos aqui para o ponto final, o divórcio e a prática pastoral. E esse ponto aqui, eu disse para os irmãos que ia intercalar aqui com as perguntas, mas eu quero, antes disso, de mostrar as perguntas da enquete que nós fizemos, de falar sobre essa questão aqui. Olha, quem passou por um processo sabe o quão traumático é, tá bom? Então, o processo de divórcio é traumático para o esposo, para a esposa, mas especialmente para os filhos. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque infelizmente nasci em um lar em que os meus pais se separaram. Isso é uma tristeza, a gente às vezes não gosta de falar, né? Porque é a nossa vida pessoal, e eu sei que na nossa aula nós devemos até evitar exemplos pessoais, mas eu estou falando aqui por experiência própria, porque nós sabemos o que é isto na prática. Então, nada melhor do que quem viveu para poder testemunhar o que é horrível você viver em um lar separado, vivendo em vários lugares, né? Não tendo uma estrutura, não tendo um núcleo para você mirar, para você ter como referencial, tá? Então é claro que isso é traumático, muitas coisas, principalmente quando você é criança, muitas coisas vão ficar gravadas na mente, né? Você não vai esquecer isso. Com o tempo, o Espírito Santo vai trabalhando e a gente sabe, aprende a lidar com isso, até mesmo perdoando os pais, perdoando os que estavam envolvidos nessa questão, que é diretamente os pais, né? Mas eu penso que a igreja precisa estar mais aberta para isso. Penso que deveria existir uma espécie de atendimento psicológico, não só espiritual, porque vai ter coisas que não é só orando que vai ser resolvida, mas sim um tratamento psicológico
é importantíssimo, tá bom, irmãos? Então, essa parte é uma parte que a igreja, a parte social que a igreja precisa fazer. Infelizmente, às vezes nós não vemos isso acontecendo nas igrejas de maneira geral, tá? Muitas vezes você tem ali sim uma quantidade relativamente ou razoável de crentes que são formados em psicologia, que poderiam ajudar, né? Que a igreja poderia conversar com eles para que houvesse esse trabalho mais junto das pessoas que passam esse tipo de trauma, né? Mas às vezes a gente não vê isso acontecer. É triste isso, né, irmãos? Não deveria ser assim, tá bom? Então, meus queridos, eu quero agora, para a gente encerrar, o nosso vídeo está sendo rápido, mas eu quero, para a gente encerrar, mostrar aqui a nossa enquete, né, que nós tratamos com os irmãos essa semana. Olha aqui, ó. Essa enquete, irmãos, eu sei que às vezes parece que tem alguns irmãos que levam assim para o lado pessoal, né? Como se a gente estivesse criando ou inventando essas coisas. E eu quero dizer para você que eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque as perguntas que eu fiz foram baseadas no que a gente ouve os irmãos perguntando, ok? Então, é uma forma até de você, professor, se preparar para tratar com essas pessoas, com os irmãos que vão fazer esse tipo de pergunta. O que você vai responder, por exemplo, quando alguém perguntar: e as esposas que sofrem frequentes maus tratos do marido, podem se divorciar? Elas podem se divorciar, né? Elas precisam, elas têm necessidade de viver uma vida de escravidão e sofrimento por toda a vida? E se ela quisesse se separar e conseguisse se separar, porque muitas vezes é até uma questão policial, né? É uma questão legal, dar queixa na polícia, abrir um boletim de ocorrência, né? Denunciar o marido, tem delegacia da mulher para tratar dessas coisas, mas a gente sabe que muitas não querem, porque muitas vezes aquele marido que se diz crente é até violento. E se for o caso, elas não querem fazer isso para, muitas vezes, até não ter alguma coisa pior, né? Até mesmo com a morte. Então, irmãos, é muito sério. Elas têm direito de se divorciar? Com certeza, né? Agora, o que se divergem muitas vezes aí, pegando daquela parte lá da questão da exceção que Jesus faz da infidelidade, é que as pessoas dizem o seguinte: não, ela pode se separar, mas ela não pode casar. Ela tem que ficar solteira pro resto da vida, né? E uma outra ala dos irmãos acha que não, ela pode casar-se novamente. O que eu sempre digo é o seguinte: eu não vejo uma proibição de Jesus dizendo que a pessoa não pode casar-se novamente. Essa proibição eu não vejo. Para esses casos, claro que para a pessoa que traiu, para a pessoa que foi o traidor, está muito claro. Outra coisa que é bom, irmãos, porque alguns irmãos dizem, precisa harmonizar, porque nem sempre se trata o assunto num texto de maneira ampla. Muitas vezes Jesus tratou ali daquele assunto com os fariseus daquela forma, mas Paulo vai tratar de uma outra forma. Então a gente precisa harmonizar tudo isso daí, tá bom? Isso é importante a gente entender. Outra pergunta: marido cuja esposa não tem nenhum desejo sexual pode divorciar-se? Aí é claro que houveram alguns comentários aí dos irmãos, porque muitas vezes tem toda aquela questão, a esposa não está disposta, né? Tem o seu ciclo menstrual, hormônio, tem vários fatores que diferenciam a mulher do homem nesse sentido. Isso aí é algo que precisa ficar claro, o homem precisa entender, compreender a sua esposa nesse sentido, né? Claro que pode acontecer de pessoas
não terem nenhum tipo de libido, que é o que na configuração atual aí eles chamam de assexuados, pessoas que não têm desejo por sexo nenhum, né? Pode acontecer esse tipo, ou pode acontecer também do marido depois se declarar homossexual, ou a mulher lésbica também. Isso é algo que tem acontecido. Nós conhecemos casos assim, né, de casais onde o obreiro era uma pessoa dedicada, uma pessoa conhecedora da Bíblia, etc., mas se separou por causa desses tipos de situação, né? Porque não tem sentido a pessoa viver isso para toda a vida, não é, irmãos? Não tem sentido viver nessa escravidão. E aqui outra pergunta mais séria também. Pastores que cometem adultério podem continuar exercendo normalmente a sua função? Por que convenções permitem esse tipo de situação? E aqui, não é, no comentário do nosso pastor, ele fala, né, que a convenção ela deixa a cargo das convenções estaduais decidirem esses casos. Mas às vezes eu fico tentando entender, porque são dois polos opostos. Por exemplo, o pastor que sofreu infidelidade, a esposa foi infiel. Isso é algo que, irmãos, é inconcebível de a gente entender. Por quê? Porque simplesmente a liderança muitas vezes isola aquele pastor, sendo que ele não foi o causador, não foi ele quem traiu a esposa, e sim o contrário, né? Isso é algo que a gente não consegue entender, né? Mas também pode acontecer do próprio pastor adulterar, né? Cometeu adultério, cometeu infidelidade, e aí? Né? E aí, o que acontece? Né? Se diz que os rabinos, né, no judaísmo, eles eram, a sua função era retirada, eles não poderiam continuar, né? Isso é algo também que precisa ser tratado, porque muitas vezes aquele pastor pode ter ali uma abertura para continuar fazendo isso, já que a gente conhece casos de camarada que já se casou 3 vezes, por exemplo, e muitas vezes continua exercendo o seu pastorado. É algo que a gente não consegue entender como isso acontece, tá bom, irmãos? Então, vamos debater mais sobre isso, né? Que foi o que nós colocamos, né? Pastores que foram traídos podem continuar exercendo a sua função, né? E aí a última pergunta é: Jesus afirmou que o que traiu cometeu adultério, não pode casar-se. Mas Jesus afirma que o que foi traído, ou seja, a vítima, não pode casar-se novamente? É essa pergunta que eu quero que aqueles que defendem respondam, né? Onde é que Jesus afirma que aquele que foi traído, a vítima, não pode se casar novamente, né? Especialmente se ele não teve, como a gente diz no popular, culpa no cartório. Tá bom, meus irmãos? Meus queridos, esse assunto é muito polêmico. Acredito que nós precisamos nos debruçar mais sobre ele, estudar mais a palavra de Deus, saber ouvir, sabe, os pontos de vista diferentes, porque às vezes tem irmãos que eles são um pouco assim, incisivos, eles são um pouco até mesmo ofensivos, né? Não sabem debater sem ofender. Então é algo que a gente precisa entender melhor sobre isso. Eu quero agradecer os irmãos que estiveram conosco até agora nos ouvindo. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Continue orando por nós, para Deus nos dar graça para a gente continuar, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.